Um robô australiano levanta uma parede inteira sozinho. Uma impressora que ergue uma casa em 24 horas. Então me responde uma coisa. Para que serve um engenheiro em 2026? Eu sou engenheiro civil e vou te responder isso com sinceridade. Inclusive, a parte que os vídeos hypados não te contam. Coloca comigo até o final que hoje eu separo o que é real do que é só marketing. Vamos lá? Alô vocês, tudo bem? Aqui é Aki Martins, engenheiro civil, especialista em construção financiada, e nesse canal a gente fala obra sem enrolação. Hoje, o canteiro do futuro já bateu na porta, e ao invés de fingir que isso não existe, ou de sair gritando, vai acabar com tudo, ninguém vai precisar de mim, eu vou te mostrar a tecnologia por trás da tecnologia, o que ela faz, onde ela já está rodando de verdade e o limite real dela. No final, eu te falo o que muda no papel do engenheiro e você vai tirar suas conclusões, tá certo? Veja só, eu vou listar aqui as funções dela. Primeira da lista, a mais famosa, a impressora 3D de concreto. Deixa eu te explicar como funciona sem enrolação. Você já viu um confeiteiro fazendo um bolo, jogando creme em cima, camada por camada, uma por cima da outra? A impressora 3D faz exatamente isso, só que ao invés de creme é microconcreto, um bico gigante preso num braço ou num trilho. Vai andando e depositando o concreto camada sobre camada, subindo a parede, uma depois da outra, seguindo o desenho feito por computador. Ou seja, a parede não é levantada tijolo por tijolo, ela é impressa do chão para cima, que nem uma impressora comum imprime de baixo para cima numa folha. Só que aqui é em 3D e em concreto e do tamanho de uma casa. Agora o que ela entrega de verdade? Os 3 números que importam mesmo. Primeiro número, a velocidade. As paredes de uma casa pequena saem em questões de horas, não de semanas. É rápido de um jeito de uma impressora mesmo, impressora de verdade, bem rápido. Segundo, desperdício quase zero. E é aqui que eu, como engenheiro, amo. Numa obra tradicional, você tem aquela montanha de entulho, caçamba lotada de sobra de material, saco de cimento estragado, um bloco quebrado. Na impressora 3D, o entulho cai para 2%. Sabe por quê? Porque a máquina joga a quantidade exata de concreto no lugar exato. Ela não erra, não sobra, não quebra. Isso é dinheiro que fica no seu bolso e é uma obra mais limpa. E terceiro, o custo. A redução real, quando bem feita, fica na faixa dos 30% a 45% frente à alvenaria tradicional. Em alguns casos, quando entra em escala, os fabricantes falam que a economia pode ser ainda maior. Repare no que eu falei também, quando bem feita. Guarda isso, porque já já eu volto nesse ponto. E não é conversa de gringo não. Isso já está rodando no Brasil. Lá no Rio Grande do Norte, em Macaíba, região perto ali de Natal, a Inova Rose 3D imprimiu a primeira casa 3D do Brasil, uma residência com 66 metros quadrados, brasileiríssima. A Sica ergueu uma casa com 80 metros quadrados em Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, em cerca de 60 horas de impressão, gastando perto de 20 toneladas de microconcreto. E em São Paulo já tem construtora que importou a impressoras americanas, máquina de milhões de reais, mirando casas de alto padrão. Então não é só casa popular não, viu? Presta atenção, a tecnologia está subindo para níveis de luxo também. Agora presta muita atenção porque é aqui que o vídeo de hype, os hypados, podem te enganar. Aquele título casa pronta em 24 horas é meia verdade. As 24 horas, quando existem, são só impressões de parede. E parede, só parede, não é uma casa pronta não. Deixa eu te listar o que a impressora não faz para você entender o tamanho do buraco. Ela não faz a fundação e a fundação depende do solo. Solo mole, solo com lençol freático alto, terreno em declive. Cada um pede uma solução diferente, calculada por um engenheiro. Errou a fundação, a parede mais linda do mundo racha. Ela também não faz a parte elétrica nem a parte hidráulica. Aquela parede impressa é oca por dentro. Os eletrodutos e as tubulações precisam ser previstos antes no projeto, senão viram a gambiarra depois. Ela não faz laje, não faz cobertura, não faz acabamento, não faz a esquadria, não coloca porta nem janela, viu? Exatamente. Ela só faz a parede. E o mais importante de tudo, a parte que separa o engenheiro de verdade de um vendedor de tecnologia. Ela não resolve a documentação, projeto aprovado na prefeitura, RT, registro em cartório e para a maioria das famílias, a aprovação do financiamento da Caixa. A impressora não fala com o banco, ela não bate na porta da prefeitura. E falando em aprovação de financiamento, se você tem o sonho de construir a sua casa e quer saber como construir de forma financiada, tem um link na descrição do vídeo com meu e-book Guia Completo da Construção Financiada. Com ele você vai entender todo o passo a passo para construir a sua casa de maneira mais econômica disponível no mercado, tá certo? Clica lá e adquira o seu.
Então junta tudo. A impressora 3D é uma potência absurda numa etapa da obra, rápida, limpa e econômica, mas é uma etapa. Quem transforma aquela parede impressa numa casa habitável, financiável e legalizada continua sendo o engenheiro, projeto e gestão de obra. É que nem comprar o motor mais potente do mundo e achar que já tem um carro pronto. O motor é fera, mas sem chassi, sem roda, sem direção, sem alguém que sabe dirigir, você não vai a lugar nenhum. Só faz barulho na sua garagem. Vamos para a segunda tecnologia e essa que assusta muita gente, o robô pedreiro. O mais famoso do mundo é o Hadrian X, de uma empresa australiana chamada FBR. Deixa eu te descrever essa máquina porque ela parece coisa de filme. É um braço robótico gigante montado em cima de um caminhão. Esse braço tem uns 30 metros de alcance. Os blocos são colocados numa esteira dentro do braço e vão passando por dentro dele, saindo lá na ponta, já no lugar certo. E aqui que vem a parte genial. Ao invés de usar argamassa comum, ele usa um adesivo de secagem rápida, tipo uma cola estrutural super forte, que ele espirra no bloco na hora exata de assentar. Por que isso importa? Porque a argamassa demora para pegar. A cola de secagem rápida pega quase na hora. É isso que permite ele trabalhar nessa velocidade toda de máquina, sem parar para esperar a parede descansar, nem o concreto ou a argamassa pegar, de verdade. E que velocidade é essa? Segura o número. No pico, o Hadrian X assenta até 500 blocos por hora, um bloco a cada 45 ou 50 segundos, sem parar para almoçar, sem parar para tomar água, sem faltar na segunda-feira, sem dor nas costas. A promessa da FBR é levantar as paredes internas e externas de uma casa padrão em basicamente um dia de trabalho. Que loucura, né? E o mais importante, isso não é vídeo de laboratório, não é maquete. Em fevereiro de 2025, uma das maiores construtoras dos Estados Unidos, a Putz Group, colocou o Hadrian X para trabalhar num canteiro de verdade, na Flórida, construindo casas para vender. Ou seja, saiu do YouTube e foi para o campo do maior mercado de construção do mundo. Aí você me pergunta, Akin, então acabou os pedreiros, acabou o engenheiro, é só comprar o robô e pronto. Aí eu digo, calma meu amigo, relaxa aí, deixa eu te mostrar o outro lado que é onde mora a verdade. Repara numa coisa, um robô assenta blocos retos, rápido e preciso. Isso ele faz melhor que qualquer humano, sem dúvida. Mas assentar bloco é a parte mecânica da obra, é a parte do braço. E obra não se ganha só no braço, se ganha na cabeça. Deixa eu te perguntar uma série de coisas que o robô não responde. Qual bloco usar para cada projeto? Qual traço de concreto para esse clima, para essa região? Onde entra essa viga de amarração para a parede não abrir? Como é que essa parede encontra e transfere o peso para a fundação? E quando aparece uma surpresa no terreno, no meio da obra? Uma pedra, um solo diferente do previsto, a uma medida que não está fechando, não está batendo. Quem resolve? Quem para, pensa e resolve? Nada disso é o robô. Tudo isso é projeto, tudo isso é decisão de um engenheiro, é decisão de uma pessoa na obra. O Hadrian X é sem exagero o operário mais rápido, mais preciso e mais incansável que já existiu na história. Mas ele é isso, um operário, e o operário, por mais fera que seja, executa um projeto. Ele não cria o projeto, ele obedece uma ordem, ele não dá ordens. Deixa eu fazer uma comparação e fechar a ideia. É como no exército, o robô é o soldado mais treinado, mais forte, que nunca cansa, nunca erra a mira. Mas soldado nenhum ganha uma guerra sozinho. A guerra se ganha com estratégia, com quem lê o mapa, entende o terreno e decide o plano. O robô é o soldado perfeito, o engenheiro é o general, e o general, meu amigo, não se substitui por músculo. Segue a terceira tecnologia, o drone de inspeção. E essa aqui, ao contrário do robô que assusta, é das que eu mais gosto de usar no dia a dia, porque ela resolve um problema velho, perigoso, caro da construção civil. Deixa eu te dar o cenário antigo, do jeito que sempre foi. Precisa inspecionar uma fachada de um prédio de 10 andares, precisa olhar o telhado de um galpão gigante, precisa checar a caixa d'água lá em cima, ou uma ponte, ou uma torre. O que você fazia? Montava um andaime, o que custa caro e leva tempo. Ou pendurava um trabalhador numa corda no risco, na altura, exposto a cair. Perigoso, lento e caro. Mas agora chega o drone. Ele sobe em poucos minutos e está lá em cima, filmando em alta resolução, tirando foto de cada detalhe, cada trinca, cada infiltração. E os bons ainda carregam uma câmera térmica, aquela que enxerga a temperatura. Com ela eu vejo o que o olho humano não vê. Uma infiltração escondida dentro da parede, um ponto de calor no telhado que denuncia um problema, uma falha que está por baixo do acabamento. E o ganho não é só conforto não, é em números. As inspeções com drone chegam a cortar até 40% dos custos operacionais. Por quê? Porque você elimina um andaime, elimina as estruturas provisórias, elimina o tempo de montagem e o mais importante, elimina o risco de vida de colocar gente pendurada lá em cima. Isso é economia e a segurança na mesma tacada. Uma inspeção que levava dias e colocava gente em risco, o drone faz em horas, do chão, com você tomando
cafezinho. Mas, e você sabe que sempre tem um mais nesses vídeos. Deixa eu te mostrar o limite. O drone é meu olho voando. E olha que olho maravilhoso. Mas ele é só o olho. Ele enxerga a trinca, mas ele não sabe o que aquela trinca significa. E aqui que separa o profissional de verdade do amador com um brinquedo caro. Aparece uma trinca lá na parede, o drone fotografou ela lindamente. E agora? Aquela trinca é estética só do reboco e não é nada demais? Ou é uma trinca estrutural, daquelas que avisam quando a construção está trabalhando, que tem um problema na fundação, que pode virar uma tragédia? A trinca é vertical, horizontal ou diagonal? Porque cada direção conta uma história diferente para quem sabe ler. É urgente resolver hoje ou dá só para monitorar? O drone não responde nada disso. Ele coleta a imagem, quem faz o laudo, quem interpreta, quem diz isso é grave ou isso é uma bobagem, quem assina embaixo e assume a responsabilidade técnica na frente da lei e na frente da família é o engenheiro. Então, o drone não substitui o engenheiro. Ele faz uma coisa muito melhor. Ele deu superpoder para o engenheiro. Me deu um olho que voa, que enxerga calor, que não corre risco, mas o cérebro que interpreta esse olho continua sendo o do engenheiro. Ferramenta melhor na mão de quem sabe usar. E é disso que se trata. Aí chegamos na quarta tecnologia. E agora que a gente chega na estrela de 2026, aquela que está na boca de todo mundo, a inteligência artificial. E dentro dela, uma aplicação que muda o jogo da construção, a manutenção preditiva. Deixa eu te explicar esse nome difícil de um jeito fácil. Existem 3 formas de cuidar de uma construção, e elas contam a evolução da obra como um todo. A primeira forma é a manutenção corretiva. É a mais burra e mais cara. É esperar quebrar para consertar. A viga rachou, aí você corre. O cano estourou, aí lá vai você consertar. É apagar incêndio. Todo mundo já viveu isso e todo mundo sabe que sai caríssimo. A segunda é a manutenção preventiva. É melhor. É trocar as coisas de tempo em tempo, no calendário, antes de quebrar. É tipo trocar o óleo do carro a cada 10.000 quilômetros. Ajuda, mas às vezes você troca o que ainda estava bom. E às vezes quebra antes da data. Você está chutando no escuro, só que um chute mais educado. E agora a terceira, e é onde a IA entra. A manutenção preditiva. Aqui não é chute, aqui você coloca sensores nas estruturas, sensores que medem vibração, umidade, temperatura, movimento, trinca, e a inteligência artificial fica lendo esses dados 24 horas por dia, junto com o histórico de inspeção, até com a previsão do tempo. Ela cruza tudo isso para te avisar o problema antes de acontecer. Sabe qual a diferença? A corretiva conserta depois de quebrar, a preventiva troca no chute e a preditiva fala: olha, essa estrutura aqui, nesse ritmo, vai dar problema daqui a uns 3 meses. Resolve agora que sai mais barato. Ela antecipa a falha e ajuda a prever o prazo de obra e otimiza o uso do material. Você deixa de apagar incêndio e passa a evitar o incêndio. Vê só, isso aqui já é realidade, não é futurologia. A adoção de inteligência artificial nas empresas da construção civil mais que dobrou em 2 anos e já bateu perto dos 38% das empresas. Ou seja, mais de 1/3 do mercado já está usando alguma coisa de IA. E quem está de fora está ficando para trás. Aí de novo vem uma pergunta que assombra. Aqui, se a máquina calcula, prevê, analisa tudo isso sozinho, o que é que o engenheiro vai fazer agora? Vai ficar sobrando? E é aqui que eu vou te falar a verdade mais importante desse vídeo inteiro. Preste atenção. A inteligência artificial é a melhor calculadora, o melhor assistente que a humanidade já criou. Ela lê milhões de dados numa velocidade que nenhum humano lê. Pronto. Isso é ponto para ela, mas, e é um mais gigantesco, ela trabalha com o dado que você deu para ela. E existe uma regra de ouro na tecnologia que nunca falha. Lixo entra, lixo sai. Deixa eu traduzir. Se o sensor foi mal instalado, se o dado de entrada está errado, se a informação que alimentou a IA veio torta, ela vai te dar uma resposta errada. E pior, ela vai te dar essa resposta errada com uma confiança absurda, com um gráfico bonito, com uma certeza que engana. A IA não desconfia dela mesma. Ela não tem senso crítico, ela não olha para o resultado e pensa: peraí, isso não faz sentido para esse tipo de solo, para essa região, para esse clima, para essa realidade de obra. Quem faz isso é um engenheiro. Alguém precisa ter o critério técnico, a experiência de campo e a responsabilidade legal para olhar o que a máquina cuspiu e dizer: isso aqui está errado ou isso aqui está certo. É isso aqui mesmo. A IA propõe, o engenheiro dispõe. Pensa assim, a IA é a calculadora mais poderosa do planeta, mas você já viu uma calculadora presa quando dá um erro num cálculo de um prédio? Não viu. Quem responde é quem apertou o botão e assinou o projeto. A responsabilidade não é da máquina e nunca vai ser. É de quem decide, e quem decide
é um engenheiro. A quinta e última tecnologia, e talvez a mais impressionante de todas de entender: o gêmeo digital. O nome já entrega, é um gêmeo, uma cópia virtual viva idêntica da sua obra, que existe dentro do computador ao mesmo tempo que a obra real existe no terreno. As duas caminham juntas. Tudo acontece na obra de verdade, acontece no modelo digital. É como se sua casa tivesse um clone dentro do computador e esse clone reagisse igualzinho ao original. E para que serve isso? Serve para uma das coisas mais valiosas da engenharia: errar de graça. Deixa eu te explicar essa ideia, porque ela é ouro. Numa obra normal, quando você erra no concreto, no tijolo, no dinheiro de verdade. Botou a parede no lugar errado, vai quebrar, refazer, gastar de novo. Descobriu que o encanamento conflita com a viga só na hora de instalar, prejuízo. Errar na obra real é caro e muitas vezes irreversível. Com o gêmeo digital, você testa tudo antes do modelo. Você monta a obra inteira no computador primeiro. Quer ver como o sol fica entrando na janela em dezembro? Testa no gêmeo. Quer saber se o cronograma fecha, se dá para adiantar uma etapa, se vai faltar material na semana 3? Simula no gêmeo. Quer prever o gasto de energia da casa pronta ou planejar a manutenção para os próximos 10 anos? Tá tudo lá no gêmeo. Você erra no computador, onde errar é de graça. Para acertar no terreno, onde errar custa uma fortuna. Ele ajuda a ajustar o cronograma, a fazer a manutenção preditiva, a otimizar o consumo de energia da edificação inteira, do começo da obra até o fim da vida útil dela. É um poder de planejamento que há 10 anos era impensável. Mas, e esse é o último mais do vídeo, então guarde ele com carinho. O gêmeo é digital, é um simulador. E simulador, por melhor que seja, trabalha na hipótese. Ele responde perguntas, mas alguém precisa saber fazer a pergunta certa. E alguém precisa saber interpretar a resposta. A ferramenta te mostra 10 cenários possíveis. Beleza. Mas qual desses cenários é melhor para essa família, para esse orçamento, para esse terreno, para essa realidade? Qual risco vale a pena correr ou não vale? O simulador não decide isso. Ele coloca as opções na mesa. Quem escolhe, quem assume, quem bota a assinatura e o nome na jogada é a engenharia. O gêmeo digital é o melhor tabuleiro de xadrez que já existiu, mostrando todas as jogadas possíveis. Mas o tabuleiro não ganha jogo. Quem move a peça, quem tem a estratégia, quem ganha o jogo é o jogador. Então, voltando para a pergunta do comecinho. A inteligência artificial vai acabar com o engenheiro? Não. E agora, depois de tudo que a gente viu, eu vou te explicar exatamente por quê, sem romantizar e na moral. Repara no padrão de tudo que eu te mostrei. Presta atenção que é lindo. A impressora 3D ergue a parede, mas não decide a fundação. O robô Hadrian X assenta 500 blocos por hora, mas não faz o projeto. O drone enxerga a trinca lá do alto, mas não dá laudo. A inteligência artificial calcula milhares de dados, mas não tem critério para saber se o dado presta. O gêmeo digital simula todos os cenários, mas não decide qual é o certo. Tá vendo? Toda essa tecnologia é músculo. Músculo poderoso, rápido, incansável, que não dorme e não erra na parte mecânica. Mas músculo sem cabeça não constrói casa. Músculo sem cabeça constrói problema em alta velocidade. E problema rápido é pior do que problema devagar. Porque quando você percebe, já está grande demais. O engenheiro nunca foi o cara que assenta o tijolo mais rápido. Isso o robô faz melhor e tá tudo bem. O engenheiro é o cara que decide, que responde, que assina embaixo, que assume a responsabilidade quando a coisa aperta. E isso, meu amigo, a máquina não faz e nem vai fazer tão cedo. Porque um dia que uma parede cair, não é o robô que vai ser chamado na justiça. Não é a impressora que vai olhar na cara da família. É um engenheiro. A responsabilidade tem CPF e CPF a máquina não tem. Mas agora olha o outro lado, porque aqui mora a real. E eu não vou te enganar. O engenheiro que ignorar essa tecnologia, que fizer carinha de nojo e falar, isso é modinha, esse vai ficar para trás. Grava essa frase. Não é o robô que vai te substituir. É um engenheiro que sabe usar o robô que vai substituir um engenheiro que não sabe. A tecnologia não elimina o profissional. Ela elimina o profissional acomodado. Aqui na Martins Engenharia, eu não tenho medo nenhum dessas ferramentas. Muito pelo contrário, eu quero dominar todas elas. Porque no fim de tudo, quem ganha com isso é o cliente. Obra mais rápida, mais barata, mais limpa, mais segura. Mas, e essa é a chave de tudo, desde que tenha um engenheiro de verdade decidindo por trás. Porque tecnologia sem engenharia é potência sem direção. E potência sem direção não constrói nada que preste, só faz barulho. Agora que você sabe de verdade, na moral, você confiaria numa casa feita por robô? Você moraria numa casa impressa em 3D?
comenta aqui embaixo que eu leio e respondo de verdade. E se você está pensando em construir, quer fazer do jeito certo usando tecnologia, onde ela ajuda a engenharia, onde ela é obrigatória, chama no direct no @engenheiro.aquimartins ou clica no link que está aqui embaixo. Se inscreva no canal, ativa o sininho porque aqui é Obra Sem Enrolação toda semana. No mais, tamo junto!